Não existe vitorioso sem guerra. Não existe vitorioso sem uma oposição em que ele possa ali mostrar o quanto vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que tiverem sua Bíblia, para abrir em Gênesis capítulo 37. Na última mensagem que o Senhor me permitiu estar aqui, falei um pouco a respeito de um homem muito usado por Deus na sua obra. E nessa manhã não vai ser diferente, porque nós vamos falar um pouco de um homem que tão novo começou a sua carreira de ter um ministério sofrido, mas que valeu a pena. Não existe vitorioso sem guerra. Não existe vitorioso sem uma oposição em que ele possa ali mostrar o quanto vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler Gênesis 37, versículo do 2 até o 4, que diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu vou ler novamente esse versículo. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu quero ler novamente o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu quero pegar como título, colocar os sonhos e os caminhos de um sonhador vitorioso. É bom ser sonhador, mas bom é quando os nossos sonhos acontecem, e acontecem de uma forma positiva, dentro da perspectiva em que nós sonhamos e gostaríamos que ele fosse. José é o primeiro filho de Raquel e se tornou assim preferido do seu pai, porque Jacó já estava com uma certa idade. José, depois de tudo que passou, que nós vamos ver no decurso da mensagem, ele foi, na verdade, um instrumento de Deus para a preservação da vida do seu povo. José morre aos 110 anos e foi embalsamado como era o costume dos egípcios. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Esse é um trecho muito sucinto demais da biografia de José. Então, nós temos os caminhos pelos quais José passou. Vamos idealizar um mapa também muito breve na nossa mente. José está na casa de seu pai e vai para uma cisterna. José da cisterna, ele vai para o mercado de escravos. Do mercado de escravos ao serviço da casa de Potifar. Do escravo livre que ele era naquela casa, ao escravo agora prisioneiro. E do prisioneiro a governador. Então, com José, nós podemos aprender, claro, algumas lições que quem não conhece um pouco da história de José, todos nós conhecemos um pouco, mas precisamos tirar lições da vida desse homem. Quando Deus planta, não existe terreno estéril.
Eu posso ter um terreno na minha casa, um quintal grande, e achar que plantar qualquer coisa ali vai crescer. Se for fruto, vai dar frutos. Mas na verdade existem terras que não produzem, elas são estéreis. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, quando Deus planta, quando Ele planta, não tem terreno estéril. Veja que José, depois de ser vendido pelos seus irmãos para Potifar, o Deus agora planta José naquela casa. Antes era uma terra improdutiva, mas agora não. O que a Bíblia fala a respeito de José quando ele é introduzido na casa de Potifar? O próprio Potifar, ele observa que há um progresso muito grande nas suas coisas, na sua vida. Aonde José tocava, florescia, prosperava, porque Deus o plantou ali. E eu te digo, se Deus o plantou nesse lugar, se você imagina que a sua terra era estéril, então Deus hoje fala para você, onde Ele planta, a terra não é estéril, porque Ele mesmo rega, Ele mesmo dá o crescimento, Ele mesmo fortalece, Ele mesmo faz florescer, Ele mesmo faz desabrochar os frutos. Mas é preciso que você entenda. O louvor diz: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? José, a posição dele era de escravo, mas nem por isso ele deixou de entender, ele deixou de adorar, nem por isso ele continuou com a sua fé, ele continuou para o alvo. O alvo dele era o quê? Era alcançar o melhor, porque ele sabia o Deus que ele servia. Agora, por uma loucura de uma mulher, José, ele é plantado num cárcere. José agora está trancado, José agora está preso, José agora não tem liberdade. Vejam, como escravo ele tinha liberdade. José fazia o que ele quisesse fazer, dentro dos seus limites, é claro. Ele só não tinha liberdade com a mulher de Potifar, mas todo o restante das coisas estava por conta dele. Então ele era um escravo livre, ele era um escravo que tinha a sua liberdade. Agora não. Agora José está preso, está encarcerado, mas ele foi plantado ali agora por Deus. Deus o planta ali. E aquele lugar era estéril, sim, aquela terra era estéril, mas agora aquela terra não é mais estéril, porque Deus plantou José ali. E ali que ele ia crescer. Talvez você esteja encarcerado pelos seus pensamentos, pela sua vida, encarcerado pelas circunstâncias, por coisas que não estão no seu controle. Mas como Deus te fala nesta manhã: eu estou contigo, porque José estava preso, sim, mas Deus estava com José. Essa é toda a diferença nas nossas vidas. É diferente quando um preso comum ele é encarcerado. Ali ele está sem paz, sem Deus e sem esperança de salvação. Mas no caso de José é diferente, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. José foi chamado pelo decreto de Deus, e Deus tinha planos futuros, não eram só aqueles planos presentes. E Deus queria usar a vida de José. Mais uma observação que eu faço para você nessa manhã: se Deus quiser usar você, não se esconda, porque não tem lugar que você possa se esconder dos olhos de Deus. Não tem lugar que eu possa me esconder dos olhos de Deus. Uma vez eu não verbalizei, eu pensei comigo, eu falei: não, eu não quero mais agora. Eu me aborreci muito, sabe? Eu não queria mais. Os cargos eu não queria mais. Entreguei 4 cargos que eu estava. Eu entreguei, queridos irmãos. Que sofrimento foi. Que período horrível da minha vida foi. Porque eu não posso entregar o que Deus
colocou nas minhas mãos. Você não pode negar isso na sua vida, esse chamado que Deus tem chamado você para fazer, essa obra maravilhosa de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele se deixava cansar, ele tinha prazer de se cansar. O que ele fez no cárcere? Ajeitou tudo, passou a ser homem de confiança. Estava bom? Não estava bom. Não está bom na sua vida ainda. O fato de vir só para a igreja cultuar não está bom. Deus tem algo maior para você. Deus agora, Ele dá continuidade no plano. Deus agora planta José onde? No palácio. Oh, glória! Olha da onde Deus tirou, olha da onde Deus vem conduzindo a história, olha da onde Deus vem conduzindo a tua vida, desde quando você teve um encontro com esse Deus maravilhoso. Para pensar, veja, começa a ver lá atrás, vem caminhando com Deus, vem vendo o que as histórias que Ele vem escrevendo da sua vida, as mudanças na sua vida. E agora Ele está no palácio. Queridos, quando nós estamos, agora há um erro bem grande, né, da nossa fala, que isso está pegando muita gente. Quando estamos cheios do Espírito, nós fazemos o ambiente. Não é o ambiente que nos faz. Porque eu já passei em lugares, em algumas viagens, eu passava à beira de pântanos pela estrada, ou a pé, em alguns lagos. Eu tive a oportunidade de ver lírios aonde eles estavam, mas nem por isso eu vi uma flor deles suja. Eram brancas, não se sujavam, porque eles, sabe, aquela flor não se deixava contaminar com o ambiente. Ela fazia o ambiente. Não é a sociedade que nos faz. O mundo precisa ver a marca de Deus em nós. O mundo precisa ver a marca de Deus em nós. Versículo 3 do 37, olha o que diz. Ora, Israel amava José, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talá de mangas compridas para ele. Existia já uma diferença, e essa diferença vocês vão ver o que suscitou lá na frente, influenciando e não sendo influenciado. O 7:8 diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Existem sonhos que Deus nos dá, eles precisam ser arquivados no nosso HD. Existem sonhos que eles não têm que ser falados. Quando José traz esse sonho para os seus irmãos, aumentou já o ódio. A expectativa de Deus a nosso respeito no mundo. Deus tem expectativas de nós aqui no mundo. José sabia que Deus esperava dele. Quando José passou a entender, ele sabia que Deus esperava da sua vida. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos. Ele chegou com outro sonho e falou com seus irmãos, dizendo: sonhei também. Olha, ele
Ele passou a saber. Deus ia revelando através de sonhos para ele. Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, toda a sua família, Deus estava mostrando para José. Irmãos, eu sempre quero trazer família, não só a nossa família genética, mas trazer a nossa família também espiritual. Nós precisamos, na verdade, ter os nossos sonhos e se entendermos que Deus está falando conosco através daqueles sonhos, precisamos ir em busca da realização daqueles sonhos, irmãos. Porque não será bom. Quando eu fiquei lendo, estudando, eu fiquei pensando, se José se negasse a atender o pedido do seu pai, que pediu para ele ir lá estar com os seus irmãos, para trazer notícia como eles estavam, como o gado estava, se ele se negasse, se ele se distraísse por qualquer outra coisa, a história seria outra. Mas Deus traçou um plano e Deus conduziu todo o plano na vida de José. Não basta só sonhar, como eu disse. É preciso não desistir dos seus sonhos. Uma vez aqui eu falei que eu era uma pessoa que não sonhava mais. Eu não tinha mais sonhos. Por que sonhar? Sabe, irmãos, uma vez aqui, um pregador, naquele momento foi usado por Deus para a minha vida, e era o pastor Silvio, Deus deixou bem claro para mim, que não bastava só sonhar, mas era preciso não desistir dos sonhos, e nem deixar de sonhar. Talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida, que não tem permitido você sonhar, não tem permitido você ter perspectivas para o futuro, estudar mais um pouco, fazer um curso, fazer um concurso público ou um outro concurso. Nós temos exemplo aqui hoje na igreja de uma irmã que passou um bom tempo aguardando, foi chamada. Eu tenho um exemplo na minha família, o esposo da Keila, minha neta do meio, depois de 7 anos foi chamado. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso tempo ele é muito acelerado. Mas o tempo de Deus não é acelerado. Por isso que a gente fala que é o tempo dele, é o tempo de Deus. E quem vai entender Deus? Ele é ele. Ele tem o tempo dele. José passou por alguns caminhos, passou pelo caminho da perseguição. Aí agora começa, dentro da sua própria casa. Esses são os maiores desafios nossos. Passar por perseguição dentro da nossa própria casa. Quando eu falo casa, eu me refiro das duas famílias. Passar por situações dentro da sua própria casa. Ele passou pelo caminho da traição em família, passou pelo caminho da tentação no seu trabalho, passou pelo caminho da calúnia, passou pelo caminho da ingratidão. Então, irmãos, como dar frutos? Onde Deus plantar, influenciar e não ser influenciado, vencer rotas, sem queimar etapas. Às vezes temos conforme tem alguns exemplos aí, que passa pela internet afora, às vezes um cantor, ele aceita Jesus, logo, ele está nos púlpitos, pregando, em muitas ocasiões trazendo muita heresia, são heresias para a igreja, e muitas vezes trazendo mensagens desconexas, porque a pessoa ainda não passou por alguns processos, a pessoa ainda não tem intimidade com Deus, sabe? É um processo, nós somos edifícios em construção. Não precisamos e não devemos queimar etapas da nossa vida.
teve um encontro e tem que ser realmente preparado para essa grande obra. Você não tem que desistir dos seus sonhos. Você precisa ser determinado e persistente. Quer ser campeão? Seja determinado e persistente. Quer ser um vencedor? Seja determinado e persistente. Não desista daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não negocie, isso aqui é muito importante para as nossas vidas. Não negocie princípios de Deus. Honre o nome de Deus e Deus vai honrar você. Não negocie. Não chegue numa repartição para você obter aquilo que você precisa. Você tem que negociar princípios. Não negocie em lugar nenhum e nada os princípios de Deus. Porque Deus vai honrar você. Sabe, irmãos, nós queremos ganhar alma para o Senhor. Esse é o chamado. Ganhar almas, povoar o céu. Mas nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós pais. E, irmãos, toda a família, precisamos ter cuidado. Em muitas ocasiões, temos dentro da nossa casa um desviado. Um que entendeu que ele precisava parar, se afastar. Um pastor contou em que ele foi visitar uma família. Uma mãe tinha um filho que era uma bênção na igreja. Essa mãe também era uma bênção na igreja. Ela ali firme. Mas o filho, ele se desviou. E já há 15 anos desviado. Então, esse dia o pastor resolveu fazer uma visita a essa irmã. O pastor foi, chegou, bateu a porta. A irmã veio atender. Oi, pastor, paz do Senhor, pode entrar. Quando o pastor entrou, quem estava sentado no sofá? O filho desviado. Quando o pastor olhou para aquele menino, o pastor foi ao encontro dele, estendeu a mão e falou para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Puxou ele, abraçou e ficou. E aquele menino caiu, sabe, em prantos, em lágrimas, E falou para o pastor: pastor, já há 15 anos eu espero a minha mãe me dar uma paz do Senhor e um abraço. É duro, irmãos. É duro. Às vezes a gente trata aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor, principalmente convivendo com a gente dentro da nossa casa, trata com indiferença, às vezes nem com carinho espiritual. Não sou eu nem você que faz a obra. Somos semeadores. Somos aqueles que lançam. Aquele jovem, ele voltou para a igreja. Ele voltou para a igreja. E isso nós precisamos, irmãos, dar carinho. Dar carinho. Na sua história de vida, na história de vida de José, mas na sua história, Deus quer te levar a um trono que foi no final o planejamento de José. Ele foi elevado, mas para isso, provavelmente, você vai ter que passar por algumas covas e vales, porque não queremos passar por cisternas, não queremos passar por venda como escravos, não queremos ser caluniados, não queremos ser encarcerados. Quantas prisões Paulo conheceu? Nem por isso deixou de sorrir, nem por isso deixou de cantar louvores ao Senhor, nem por isso deixou de dar um glória a Deus.
nem por isso deixou de fazer a obra, nem por isso desistiu dos seus sonhos. Se for preciso levar desaforo, leve para casa. Você, se for preciso dar a outra face, dá a outra face. Se for preciso correr riscos, corre riscos. Mas não se esqueça de que tudo será possível se você se manter firme nos sonhos que Deus sonhou para você. Aqueles sonhos não eram de José, eram? Não. Aqueles sonhos eram de Deus para José. Você quer passar por todos esses problemas na vida? Passe com Ele. Deixa Ele passar com você. Mas viva esse sonho que Deus sonhou para você. Aguente firme. Deus é contigo. Amém, irmãos?